Eu vou conversar agora com a advogada e mestranda em agronegócio pela Universidade Federal de Goiás, a doutora Fernanda Chaveiro da Silva. Doutora Fernanda, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então tá bom. Doutora Fernanda, nós vamos falar de um tema interessante hoje, que é a jornada de trabalho do empregado rural. E nós sabemos que a legislação trabalhista no Brasil, ela é igual para todo mundo, independente se é do campo, se não é do campo, ela é basicamente única, né? Aí eu pergunto para a senhora, qual a jornada do empregado rural, principalmente sabendo que o empregado rural, ele não tem assim horário, não tem dia, é domingo, é feriado, é às vezes à noite. Então, qual é a jornada do trabalho rural, do trabalhador rural? A jornada do trabalhador rural deve ser de 8 horas diárias, totalizando 44 horas semanais. Sendo que aquele trabalho, além desses horários, ele fará jus às horas extras. E essas horas extras, elas deverão ser pagas com um adicional de 50%. Quer dizer, então, que o empregado rural, ele, queira ou não, são 8 horas de trabalho, mas a gente sabe que ele trabalha direto. Sim. Agora, isso tem que ser visto no momento que ele é contratado, correto? Correto. Bom, aí eu pergunto para a senhora, durante a jornada diária de trabalho, esse empregado, ele terá direito a intervalos para se alimentar, repouso, enfim, como se fosse um trabalhador urbano? Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, é concedido a este empregado rural um intervalo de no mínimo 1 hora para que ele possa se alimentar ou fazer algum tipo de repouso. Lembrando que esse intervalo que é concedido a esse empregado rural não vai ser computado na jornada de trabalho dele. Ou seja, ele trabalha às 8 horas e dentro dessas 8 horas ele vai tirar mais 1 hora de almoço, então seria como se fosse 9 horas. Mas ele só recebe as 8 horas trabalhadas. Agora, vamos supor o seguinte, ele está trabalhando durante o dia, mora lá na propriedade rural, e lá, a certa altura, lá, 8 horas da noite, 9 horas da noite, uma vaca resolveu parir e ele tem que tomar conta dessa vaca. A vaca está lá com problema, e ele foi para o pasto, está lá e ficou trabalhando das 9 da noite até meia-noite, 1 hora da manhã. Como é que fica? Ele tem direito a receber esse adicional, vamos dizer, esse período extra de trabalho? Sim, se ele exercer algum trabalho durante o período noturno, ele vai ter direito a receber o adicional, e esse adicional, segundo o Estatuto do Trabalhador Rural de 1973, é de 25% sobre a remuneração normal deste trabalhador rural. Lembrando que, para ser considerado trabalho noturno, vai ser aquele compreendido das 21 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia, naquele caso em que o trabalhador ele exerça uma atividade com a lavoura, e das 20 horas da noite de um dia até as 4 horas da manhã do outro dia, em caso ele trabalhe com a pecuária. Não, mas eu quero dizer o seguinte, num caso esporádico, ele teve que trabalhar à noite das 9 a 1 hora da manhã. Ele pode receber? Ele pode receber, ele terá o direito a receber esse adicional noturno. Quer dizer, aí o patrão vai ter que entender isso aí, vai ter que pagar. E na pecuária e na agricultura é muito comum a pessoa acordar, levantar mais cedo para tirar o leite às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã. Então, já que isso tornou-se uma rotina, então ele tem direito a receber esse adicional de Agora, noturno. e se esse adicional, por exemplo, essa hora extra, isso daí não for cumprido? O que é que ele tem que fazer? Aonde ele pode recorrer? O que ele tem que fazer? Se as jornadas de trabalho elas não foram cumpridas e se também o empregador rural não está pagando o empregado rural, nesse caso, primeiramente, ele deve tentar conversar com o seu próprio empregador para verificar o que está acontecendo. Caso isso não seja resolvido, o empregado rural, ele pode procurar a Delegacia Regional do Trabalho e fazer uma denúncia ou até mesmo procurar um advogado para entrar com uma reclamatória trabalhista, uma reclamação trabalhista, para poder pleitear os seus direitos. Ou então procurar o sindicato rural, né? Também pode procurar o sindicato rural. Bom, mas de maneira geral, hoje uma boa parte dos produtores rurais já estão legalmente fazendo a coisa mais ou menos certa, né? Sim. Tem alguns que ainda fura mas tem os direitos sim. Todo funcionário rural tem um direito igualzinho tem o funcionário urbano.
Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora. E eu acho que foi bem esclarecedora essa conversa nossa. Eu que agradeço.